Caía a tarde. Amália e a irmã, sentadas no jardim, contemplavam em silêncio as esplêndidas decorações que os arrebóis desfraldavam no horizonte sobre as encostas da montanha. A moça, afinal, curvou a fronte e o cerrado ao meio dos cílios para concentrar-se e dizer ao marido: ainda havia neste mundo uma felicidade para minha irmã, e essa não lhe custaria o menor sacrifício. O olhar do marido interrogou-a. Ela respondeu com a voz súplice: não me pode dar o seu amor, bem eu sei, eu não exijo mais a sua amizade, sua confiança, por motivo a que recusa, aqui não tem outro pensamento senão a sua felicidade. Não lhe mereço nem esta prova de estima? Irmão quis interrompê-la, ela não consentiu. Não podemos viver como dois irmãos que se querem e se amparam mutuamente nas tristezas e infortúnios. Por que há de ter segredos para mim que nada lhe oculto de que se possa em minha alma? Cuida que tenho ciúmes de Julieta. Engana-se. Venho pintar-se a dúvida no semblante do marido. Amália apresentou-se em desvanecê-la. Quer uma prova? Estive ontem no tocador de Julieta, entretanto, quando voltou da cidade, ainda achou-me nesta casa, onde me conservo. Se eu não o amasse, e ela também, com amor de irmã, sofreria essa preferência, que era uma humilhação cruel para a esposa? Desde este momento, o irmão não teve mais segredos para Amália, e esta, durante as longas confidências, pôde ler nas recordações do marido, como nas páginas de um livro inédito, toda a história do homem a quem se unira. Hermano contou-lhe uma e muitas vezes as menores circunstâncias de sua vida com Julieta. As impressões nessa alma opulenta eram profundas. A efígie da mulher amada ficara ali fundida, como uma estátua ideal. Amália passava as horas nos aposentos, que tinham pertencido e ainda pertenciam à sua rival. Aí colingia todos os traços, todos os vestígios deixados pela pessoa que os habitara, e com esses indícios esforçavam-se em recompor a mulher que ela não reconhecera, ou que mal vira de longe com os olhos de criança. Ao cabo de uma semana, sabia os gostos de Julieta, seus perfumes prediletos, os moldes que ela mais gostava, as cores de seu agrado, as músicas favoritas, todas as simpatias que formam a originalidade de um caráter. Amália tinha o mesmo corpo de Julieta, com alguma diferença das formas que nela eram mais ricas e harmoniosas. Vencendo a repugnância, como princípio sentir, a moça chegou a tranjar-se completamente com todas as roupas e enfeites da morta. Pensava acaso que esses objetos lhe transmitiram pelo contato alguma coisa da pessoa a quem lhe havia servido, ou buscava apenas criar uma semelhança que favorecesse a ilusão do irmão? Ela própria não a sabia que tensão era sua, não calculava se dia a influência de um desejo intenso. Queria ser a mulher que irmão amava, como Julieta fora antes dela. Nos livros que achou na pequena estante do tocador, também Amália colheu muitas ideias, a que se apropriou para imitar o misticismo do original que ela se propunha copiar. Um dia disse a irmã: eu acredito que Julieta me quer bem, que quando estou aqui no quarto tenho um contentamento como se estivesse na sua companhia. Às vezes parece que ela me abraça. Outro dia, no meio dos idealismos romanescos, teve essa aspiração. O amor uniu a alma de Julieta à sua irmã, por que não poderá unir da mesma forma a alma dela à minha, que também o ama?
A transformação da Amália já era tão perfeita que enganava Hermano e até Abreu, sobretudo quando ela disfarçava com a renda preta seus olhos lindos, cabelos louros, ou mesmo o tingia com algum cosmético. O velho criado habituou-se a ver nela a imagem de Julieta e desde então envolveu-a na afeição que voltara à sua filha de criação. Estimou-a como se estima um retrato de pessoa que se quer. Quando Hermano tinha momentos de completa ilusão em que supunha-se transportado os momentos de seu primeiro casamento, apagavam-se então de sua memória todo o tempo que vivera depois do amor de Julieta, e ele era feliz como ainda estivesse ao lado a mulher a quem amava. De repente, porém, uma circunstância qualquer, um incidente mínimo que Amália não percebia, talvez um volver dos olhos, uma inflexão do gesto ou contato dos olhos, rompia o encanto e ele recuava como o homem que vê abrir-se por diante um abismo. Fugia então e ia abrigar-se daquela sedução no quarto de Julieta, perto da estátua, e para ele representava o despojo material da alma de sua primeira mulher. A Amália recomeçava então com a mesma energia, perseverança, aquela indução paciente que terminava na nova decepção. Crescia-lhe a esperança porque sua fascinação aumentava a cada instante. Ela não podia duvidar. Hermano resistia ainda, mas chegaria o momento em que se deixaria vencer e então ele lhe pertenceria e seriam felizes. Se adivinhasse o efeito por essa luta, produzia-o no ânimo do marido, e o extremo que arrasava, ela de certo o abandonaria cheia de horror. Com efeito, o Hermano, quando libertava-se da fascinação que a Amália exercia sobre ele, enchia-se de pavor pelo perigo que o ameaçara. Estivera a ponto de cometer esse crime a quem era para ele o mais indigno, por ser o roubo de honra e da vida. Via-se já réu como adultério infame. Ter enganado a moça que se unira em segundas núpcias, sacrificando sua felicidade para que ele não podia dar-lhe. Era já uma vilânia de que se envergonha, a qual decidira resgatar-se com a morte. Que nome teria essa indignidade se agravasse com uma mácula de virgem pura e digna que desconfiava de sua lealdade? Era preciso ele o sentia por um termo a essa situação e salvar-se num perjúrio atroz que o condenaria à eterna separação de Julieta, mas tinha de esperar, não podia dispor de sua vida antes de 8 dias. Quando lhe custou a passar essa última semana? Na ocasião que cegamente apaixonado por Amália decidiu pedi-la em casamento, o Hermano refletiu sobre o destino que devia dar às relíquias da primeira mulher. Não podia guardá-las como tinha feito até ali, porque seria isto uma infidelidade à esposa atual. Não se animava, porém, a abandonar e como se expelir de si essas imagens, objetos tão impregnados na sua vida, que faziam parte dela, seriam mutilar-se moralmente. Tomou uma resolução que pudesse conciliar tais escrepúculos, reuniu naqueles 2 aposentos de Julieta tudo que lhe pertencera e fechou como se fosse a sepultura onde jazia a alma da primeira mulher, quando a sua outra sepultura onde jazia as cinzas. Desta não se lembrava nem a conhecia. Era um pouco de pó. E depois, quando na própria noite do casamento o indefinível terror de um adultério fantástico apoderou-se do espírito enfermo, ele refugiou-se nos aposentos de Julieta. Encerrou-se ali naquele túmulo onde encontrava o sossego e a ressurreição do passado. Agora, porém, já não tinha esse refúgio, já não podia transpor os umbrais da eternidade para encontrar com Julieta e amá-la. Até ali, nesse mesmo santuário onde guardara todas as relíquias da morta, até ali o
perseguia a formosa imagem da Amália. Sentia a tépida fragrância que a moça deixara na sua passagem, que derramava um sopro de sua vida nesses objetos frios e abandonados. O toque de outras mãos animara aquela solidão, e as mesmas estátuas de cera pareciam influir-se de outra alma mais ardente, mais apaixonada do que de Julieta. Assim, quando a irmã corria a abrigar-se da sedução de uma Amália parecida com Julieta, ele já não encontrava a mulher dos seus tempos, mas sim uma nova Julieta semelhante à Amália, mais formosa do que a primeira. Quantas vezes não voltou buscando essa visão encantadora, mas não havia. Amália tinha-se feito Julieta, aquela esplêndida beleza de outrora se eclipsara. Se em um desses momentos a formosa criatura se mostrasse qual era o seu fulgor, Hermano teria sucumbido, e talvez aquela insana obsessão que se afligia dissipasse para sempre. Mas a coincidência não se deu, e afinal chegou a época que Hermano julgou livre de dispor de sua vida. Só faltava ocasião. Esta não lhe tardou. Havia um baile no dia seguinte. Amália, a princípio, repugnou ir, por fim, às instâncias do marido. Seu traje era copiado do que achara no guarda-roupas de Julieta, um vestido de tule com sombra e laivos escarlates. Estava encantadora, mas sentia-se inquieta e nervosa. Durante a dança não tirava os olhos de Hermano e a cada instante chamava-o para perto de si. De repente perdeu de vista. Acabada a quadrilha, ansiosa, perguntou por que ele e a dona Felícia. Ah, esqueceu a carteira, o amigo convidou a jogar, foi a casa, não tarda, pediu para que te prevenisse. Dona Felícia voltou a conversa que interrompera para dizer rapidamente essas palavras, não viu a palidez da filha. Amália dominou o terror que invadira, dirigiu seu tocador, envolveu na capa, desceu as escadas apressadamente. No patamar encontrou o lacaio e mandou chegar o carro. Para casa! Depressa! Disse atirando-se sobre as almofadas do coupe. Coupe, carruagem fechada de 4 rodas, geralmente para 2 passageiros. Depois, enquanto os cavalos trotavam para a calçada da Glória, ela, travando as mãos confusamente, murmurava: Chegarei a tempo, meu Deus!